Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e o tema desta videoaula é monômios, operações e resolução de problemas. A habilidade que será desenvolvida ao longo desta videoaula será a seguinte: resolver e elaborar situações-problema que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas utilizando as propriedades das operações. Antes de iniciarmos o estudo sobre os monômios, vamos entender o que significa essa palavra monômios. Mono significa um único termo. Então, monômio é um único termo algébrico. Vamos ver a definição de monômios. Então, monômios, ou um termo algébrico, é uma expressão algébrica inteira composta por uma parte literal e um coeficiente numérico. Isto é, o monômio ele será constituído por letras e números. Então, vamos observar alguns exemplos para ficar claro essa ideia para você do que é um monômio. Já se sabe que monômio é um único termo algébrico. Então, observe aqui que nós temos 2 que multiplica x que multiplica y. Então, nós podemos escrever essa multiplicação como 2xy. Então, quando você em qualquer operação, você encontrar o termo 2xy, isso é um monômio, é um único termo. E esse termo, ele tem o seu coeficiente, que é o número 2, e tem a sua parte literal, que são formados pelas letras xy. Então, 2xy é um monômio. Você não precisa escrever sempre a multiplicação entre as letras, como eu escrevi aqui. Eu só escrevi para você observar que tem uma multiplicação na parte literal. Então, 2xy é um monômio, sendo o seu coeficiente numérico o número 2, onde eu estou apontando aqui com laser, e a parte literal é a parte formada pelas letras xy. Então, aqui nós temos um monômio. Esse monômio, a leitura dele, 2xy, o coeficiente numérico é 2 e a parte literal, xy. Mas vamos ver mais um exemplo. Nós temos 5 que multiplica a ao quadrado, que multiplica b ao quadrado, que multiplica x. Eu poderia escrever essa expressão simplesmente 5a ao quadrado, b ao quadrado, x. Então, vamos identificar quem que é a parte literal. A ao quadrado, b ao quadrado, x, que você pode observar aqui. Parte literal, a ao quadrado, b ao quadrado, x. Então, parte literal, para essa ideia ficar bem clara, é formado pelas letras. E quem é o coeficiente numérico? É o número que acompanha essas letras. Então, o coeficiente é 5. Então, todo esse termo, 5a ao quadrado, b ao quadrado, x, é um único termo. Portanto, é um monômio. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui menos 3 meio, que multiplica a ao quadrado, que multiplica b ao quadrado, que multiplica x. Como eu disse anteriormente, essa multiplicação ela não precisa estar explícita, aparecendo. Eu poderia escrever isso aqui simplesmente como menos 3 meio de a ao quadrado, b ao quadrado, x. Então, quem é o coeficiente numérico? É o número que acompanha as letras. Agora, aqui no caso, nós temos uma fração. Então, coeficiente numérico menos 3 meios. E quem que é a parte literal? É a parte formada pelas letras com os seus respectivos expoentes. Então, parte literal é a ao quadrado, b ao quadrado, x. Então, aqui são 3 exemplos que nós temos de monômios, para essa ideia ficar bem clara para você. Monômio é um único termo algébrico, e esse termo algébrico ele tem o seu coeficiente e tem a parte literal. Coeficiente é o número que precede as letras. Parte literal são formados pelas letras com seus respectivos expoentes. Muito bem. Agora que você já viu o que é um monômio em matemática, vamos ver quando nós podemos chamar monômios de semelhantes. Para monômios 2, 3, 4 ou mais monômios serem semelhantes, eles têm que ter exatamente a mesma parte literal. Então, observe. Se eu perguntasse a você, 2xy e menos 15xy são 2 monômios.
2xy é um monômio, menos 15xy é outro monômio. E perguntasse a você, eles são semelhantes? A resposta seria sim. Eles são semelhantes, pois têm a mesma parte literal. Observa, xy e xy deve ter rigorosamente a mesma parte literal. Se os monômios tiverem rigorosamente a mesma parte literal, eles são ditos monômios semelhantes. Vamos ver mais um exemplo. Se eu perguntasse a você, 5a ao quadrado, b ao quadrado é um monômio, e menos 15a ao quadrado b é outro monômio, e perguntasse a você, eles são semelhantes? E a resposta nesse caso seria não. Eles não são semelhantes, pois não têm a mesma parte literal. Observe em você, a ao quadrado, ok. B ao quadrado e aqui é B. Então a parte literal não é rigorosamente a mesma. Então esses monômios não são monômios semelhantes, porque eles não têm a mesma parte literal. Eles seriam semelhantes se aqui eu tivesse também b elevado ao quadrado, como aqui no 5a ao quadrado, b ao quadrado. Então essa ideia tem que ficar bem clara para você. Dois monômios são semelhantes se eles tiverem a mesma parte literal. E ter a mesma parte literal significa ter as mesmas letras com os mesmos expoentes. Caso contrário, eles não são monômios semelhantes. Mas vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho a ao quadrado, b ao quadrado, y. Aqui eu tenho menos 3a ao quadrado, b ao quadrado, x. Então, são dois monômios. Daí você diz assim, professor, esse monômio não tem coeficiente. Quando não aparece o coeficiente, então o coeficiente é 1. Mas aqui é para a gente decidir se esses monômios são semelhantes ou não. Vamos observar? A ao quadrado, tudo bem. B ao quadrado, tudo bem. Y e aqui x. Opa! Então, não tem a mesma parte literal. Logo, esses monômios não são semelhantes, pois não tem a mesma parte literal. A ao quadrado, b ao quadrado, y é diferente de a ao quadrado, b ao quadrado, x. Então, dois monômios, para serem semelhantes, eles têm que ter a mesma parte literal. Então, o que nós vimos nesse primeiro slide que tem que ficar claro para você? O que é um monômio? Monômio é um termo algébrico que tem um coeficiente numérico e uma parte literal. Isso é a definição de monômio. É um único termo. E monômios são semelhantes quando eles tiverem a mesma parte literal. Agora, slide, operações com monômios. Então, vamos ver primeiro de tudo a adição e a subtração. Para que possamos realizar a adição e a subtração, os monômios devem ser semelhantes. Olha a gente utilizando o conceito que nós vimos anteriormente. Só posso fazer adição e subtração se os monômios forem semelhantes. Então, os monômios devem ser semelhantes para que possamos somar ou subtrair, tirar um monômio do outro. Vamos ver um exemplo para essa ideia ficar clara. Aqui nós temos 2xy, 4xy. Vamos observar, são semelhantes. Parte literal xy, parte literal xy. Vamos operar com os coeficientes, então nós vamos fazer 2 mais 4 e vamos repetir a parte literal. Então, somos coeficientes e repete a parte literal. Portanto, 2 mais 4, 6xy. Então, na adição e na subtração, nós vamos operar apenas com os coeficientes. Vamos ver mais um exemplo. Menos 2ab mais 7ab menos ab. Aqui nós temos uma adição e uma subtração. Qual que é a condição para fazer adição e subtração? É que os monômios devem ser semelhantes. Vamos verificar se eles são semelhantes. AB, AB, AB. Portanto, a mesma parte literal. Então, vamos somar os coeficientes. Menos 2 está aqui, mais o 7 está aqui, menos AB. Opa, aqui não tinha coeficiente. Lembra que eu te disse anteriormente? Se não tem coeficiente, o coeficiente é 1. E a parte literal apenas é repetida. Então, operando, divia 2 tinha 7, fico com 5. Devo 1, fico com 4AB. Então, aqui nós tínhamos uma adição e uma subtração. Nós podemos fazer a adição
e a subtração, porque os monômios, eles são monômios semelhantes. Mas vamos ver mais um exemplo. xy menos 15xy mais 19. Voltando. Xe, que o professor falou errado aqui, menos 15xe mais 19xy e menos 9xy. Observe bem você. Esses dois primeiros são semelhantes, têm a mesma parte literal, então eu posso juntá-los, posso operar com esses dois monômios. O 19xy e o 9xy, observa, xy, também tem a mesma parte literal. Então nós vamos aqui operar de 2 em 2. Então aqui, coeficiente de xz, não tenho, então 1, menos o 15, repete a parte literal, xz. 19, vou juntar com 9. Então, repete a parte literal, xy. Tinha 1, devia 15, fico devendo 14, xz. Tinha 19, devo 9, fico com 10, xy. Daí você poderia me perguntar, professor, não posso juntar o 14 com 10? Qual seria a resposta? Não. Por que não podemos juntar o 14 com 10? Porque eles não são monômios semelhantes. As partes literais são partes literais distintas. Aqui nós temos xz e aqui nós temos xy. Então, fica apenas indicado. Esta é a ideia de expressão algébrica. Uma expressão algébrica é formada por números e por letras. Vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos 5a ao quadrado b ao quadrado x menos a ao quadrado b ao quadrado x. Opa, esse monômio não tem coeficiente, então onde o professor está apontando aqui, o coeficiente é 1. Então, vamos ver se nós podemos subtrair esses dois monômios. Parte literal, rigorosamente a mesma. Então, podemos operar. Então, vamos operar os coeficientes. 5 menos 1 e repete a parte literal. A ao quadrado, b ao quadrado, x. Tinha 5, devia 1, fiquei com 4, a ao quadrado, b ao quadrado, x. Então, para realizar a adição e a subtração entre monômios, eles devem ser semelhantes. Verificando se há semelhança entre eles, nós operamos apenas com os coeficientes. Somamos coeficientes ou subtraímos os coeficientes. Então, agora vamos ver a operação de multiplicação. Para eu fazer a multiplicação, multiplica-se os coeficientes e soma-se os expoentes de mesma base da parte literal. Para fazer a divisão, divide-se os coeficientes e subtrai os expoentes de potência de mesma base da parte literal. Você poderia falar assim, nossa, professor, não entendi nada. Mas vamos ver por meio de alguns exemplos para essa ideia ficar clara para você. Então, observe. Nós temos aqui a multiplicação entre dois monômios. Para multiplicar, eles não precisam ser semelhantes. Repito, para multiplicar, os monômios não precisam ser semelhantes. Eles precisam ser semelhantes na adição e na subtração. Vamos multiplicar os coeficientes. 2 que multiplica 4, está escrito aqui, 2 que multiplica 4, e vamos multiplicar as letras. E quando nós vamos multiplicar as letras, nós vamos somar os expoentes. Então, esse x não tem expoente. Cadê o expoente dele, onde o professor está apontando aqui? Não tem, então é 1. E esse x também tem expoente 1. Então, a gente soma os expoentes, o que significa dizer que x vezes x é x ao quadrado. Observe aqui embaixo. Y tem expoente 1, e esse y tem expoente 1. Y vezes y, y ao quadrado. E repete o z, que não tem outra letra para multiplicar com a letra z. O z aparece só neste monômio. Então, 2 vezes 4, 8. X que multiplica x vai dar x ao quadrado. Y que multiplica y vai dar y ao quadrado. E por que y ao quadrado mesmo? Porque quando eu estou multiplicando potências de mesma base, eu somo os expoentes. Ah, professor, cadê o expoente aqui? Não apareceu, é 1. Então, 1 de lá com 1 daqui vai dar y ao quadrado. E repetiu o z. Então, para multiplicar, multiplica-se os coeficientes e multiplica-se as letras, somando os seus expoentes. Vamos ver mais um exemplo? Aqui nós temos menos 10x ao quadrado, y ao quadrado, dividido
por x ao quadrado, y. Vamos multiplicar os coeficientes. Aqui ficou faltando o sinal do 10, tá bom? Mas considera que aqui tem o sinal. Então, menos 10 vai multiplicar 3. X quadrado que multiplica x quadrado vai dar x à quarta. Y ao quadrado que multiplica y vai dar y ao cubo. Então, veja bem, nós estamos multiplicando as letras, então estou somando os expoentes. 2, 1, 2, 4. Então, dá x à quarta. 2 com y, com o expoente desse y. Com 1 aqui, 2 mais 1, 3. 10 vezes 3, 30. X à quarta, y ao cubo. Lembre-se, aqui ficou, o professor esqueceu de colocar o menos 10. Daria, então, aqui, menos 30, x à quarta, y ao cubo. Então, para multiplicar, essa é a ideia. Os monômios não precisam ser semelhantes. Multiplica a parte, os coeficientes, 2 que multiplica 2, 4, e multiplica as letras somando os seus expoentes. E na divisão? Se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu subtraio os expoentes. Vamos ver o exemplo como que isso é simples? Então aqui eu tenho menos 10 x à quinta, y ao quadrado, dividido por 5x ao quadrado, y. Note, é uma divisão, eles não precisam ser semelhantes. Vamos dividir os coeficientes numéricos. Então, menos 10 vou dividir por 5. Indiquei aqui a divisão, menos 10 dividido por 5. E vamos dividir agora a parte literal. Como nós estamos dividindo a parte literal, eu agora vou subtrair os expoentes. 5, eu vou tirar 2, vai dar x ao quadrado. X ao cubo, melhor dizendo. Y ao quadrado, eu vou dividir por y. Lembrando que aqui nós temos expoente 1. 2 menos 1, 1. Então, esse 1 não apareceu aqui. Então, se na multiplicação, hora que eu multiplico as letras, estou repetindo essa ideia para ficar bem clara para você. Se na multiplicação, ao multiplicar a parte literal, eu somo os expoentes, na divisão, eu subtraio os expoentes. Portanto, menos 10 dividido por 5, menos 2, x ao cubo, y. Então, na parte literal, na divisão, nós subtraímos os expoentes. Mas vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos 3a elevado à sexta, b elevado ao quadrado, dividido por a elevado à quarta, b. Então, vamos dividir os coeficientes. 3 dividido por 1. Lembrando que aqui é 1. Então, 3 dividido por 1. Vamos dividir a parte literal. A elevado à sexta, vou dividir por a elevado à quarta. Subtrai os expoentes. 6. Eu vou tirar 4, sobrou 2. B ao quadrado, vou dividir por B. Lembrando que aqui tem expoente 1. 2 menos 1, 1. E esse 1 não precisa aparecer aqui. Toda vez que não tiver expoente, nós vamos subentender que nós temos expoente 1. Portanto, 3 dividido por 1, 3. A ao quadrado, B. Então, resumo desta tela de slide. Para adição e subtração entre monômios, nós só poderemos realizar essas operações se os monômios forem semelhantes. Na multiplicação, multiplica os coeficientes e soma-se os expoentes das variáveis. Na divisão, divide os coeficientes e subtrai os expoentes das duas variáveis. Muito bem. Então, aqui nós vimos as 4 operações com monômios: adição, subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos ver agora um problema para calcular o valor numérico. Então, considere o retângulo. Então, aqui nós temos um retângulo onde a base é xy e a altura é 3x. Então, a base desse retângulo, xy, e a sua altura é 3x. Só lembrando que nós já vimos isso em aulas anteriores, que para calcular a área desse retângulo, nós vamos usar base vezes altura. Então, a área desse retângulo será a sua base, xy, multiplicado pela sua altura. E a sua altura é 3x. Então, a área é a base vezes a altura, a área de um retângulo. Então, xy vezes 3x. Então, aqui não tem coeficiente, o coeficiente é 1. Então, 1 que multiplica 3, 3. X vai multiplicar x, então vou juntar os expoentes. 1 daqui
com daqui x quadrado. E repete o y, porque aqui nesse outro termo não temos o y. Pronto. Então, esta é a expressão algébrica, ou seja, é um monômio que representa a área deste retângulo. Lembrando que a área de um retângulo é a sua base multiplicada pela sua altura. Então, como a base é xy e a altura é 3x, ao fazer essa multiplicação, vou repetir, 1 que multiplica 3, 3, aqui não tem coeficiente numérico, então é 1, x que multiplica x, x elevado ao quadrado, e o y, repete o y, já que nós não tínhamos y nesse termo aqui. Então, apenas repetimos. Muito bem. E se eu pedisse agora para você calcular o valor da área para x valendo 2 e para y valendo 5? É a coisa mais simples que tem. Como nós calculamos a área e já sabemos que a expressão algébrica que representa a área é 3x ao quadrado y, basta então substituir, trocar o valor numérico. X eu vou substituir por 2 e o y eu vou substituir por 5. E fazer esses cálculos, né? Lembrando que nós vamos fazer a potência primeiro. Então, 3, 2 ao quadrado, 4, que multiplica 5. Então, primeiro eu fiz a potência. 3 que multiplica 4, 12. 12 que multiplica 5, 60 centímetros quadrados. Lembrando que a unidade de área é sempre centímetros ao quadrado. Então, nesta videoaula de hoje, nós abordamos o conceito de monômio. Observamos quando dois monômios são semelhantes, as condições para fazer a adição e a subtração, e as condições para fazer a multiplicação e a divisão. E, por fim, vimos a aplicação de monômio no cálculo de área de um retângulo e o cálculo do seu valor numérico. Espero que você tenha gostado da videoaula. Se inscreva no canal, pois sempre que eu postar uma videoaula, você será notificado dessa nova postagem e bom estudo. Se gostou, deixe um like. Até a próxima.